Acabou o milho, acabou a pipoca. No programa de hoje vamos debater sobre as finanças dos principais clubes brasileiros. Mas antes de apresentar meus convidados do meu lado, vamos falar sobre os nossos patrocinadores, Senso Tintas. E do meu lado direito, João Pedro Guidio, muito boa noite. Boa noite, amigos, boa noite, telespectadores. E do meu lado esquerdo, ele, Pedro Mischa Morales. Boa noite, Igor, boa noite a todo mundo que acompanha, boa noite, João. Vamos debater, né? E vamos começar o debate falando sobre a nossa capital paulista e pode puxar o hino do maior clube do Brasil, São Paulo Futebol Clube, João Pedro Guidio. Aqui, ó. E São Paulo Futebol Clube, que em 2022 começou com uma dívida de 1,3 bilhão. Você acredita que depois da gestão Casares ele conseguiu diminuir para meio bilhão? João Pedro Guidio. É isso mesmo. O interessante do São Paulo é que... Desculpa. O interessante da equipe do São Paulo é que eles já flertam com a SAF ali há uns bons 2 anos, né? E... Que não vai acontecer. Não, muito dificilmente, com aquela gangue de velho que mora ali. O São Paulo ali no começo do ano, né, tentou entrar ali no Debenture Foot, que é uma legislação aprovada junto com a lei da SAF, em 2021, que basicamente funciona assim, para os amigos que ainda não compreendem. Uma pessoa física ou uma empresa compra aquele título de dívida da equipe e aquilo posteriormente vai ser pago ali em muitos juros, e assim a equipe consegue se livrar ali um pouco das dívidas, né? A equipe do São Paulo flertou com a SAF durante alguns 2 anos, acho bem difícil que aconteça. É quase impossível isso acontecer, gente. Acho bem difícil. Mas é uma equipe que, assim, no último ano, né, com a conquista da Copa do Brasil, com a conquista ali da... Que mesmo assim terminou no déficit em vermelho, né? Sim, mas ainda conseguiu tirar um pouco daquela gordura que era muito grande, né? De fato, agora diminuiu para 500 milhões. A gente não tinha nenhuma perspectiva, gente. Aqui é Pedro Morales, corintiano, não conhece muito bem sobre a dívida do São Paulo, né? Pelo contrário, aliás, eu acho que é importante a gente salientar, né, que apesar de ter fechado em déficit, o dinheiro que entrou foi muito utilizado para pagamento de dívida, de fato. Sim. E esse foi o crucial. A gente sempre fala, quando a gente cita dívidas, a gente fala que as curto prazo, as que têm que ser pagas a curto prazo, são as mais importantes, mais relevantes, assim como as de banco. E o São Paulo conseguiu diminuir esse problema de dívida, o mais emergencial que eles tinham naquela época. A única, de fato, que tentou contato com o São Paulo foi o Grupo City, que está no Bahia. Sim. Mas fez uma proposta de 300 milhões. São Paulo não jamais aceitaria uma proposta, nem ferrando. Nem de não, o Bahia no caso, né? O Bahia aceitou e aí começou, né? Grupo City Bahia, Rogério Ceni. E aí a gente viu o Bahia agora querendo a cabeça do doutor Rogério Ceni. Sim. Mas mais alguma coisa sobre o São Paulo? Eu acho que só o interessante da gente parar pra pensar é que uma frase até inclusive do meu e do Igor, querido presidente Júlio Casares, Perfeito. é que a prospecção, né, é que as dívidas sejam quitadas em 100% em até 2026, né? Então a gente pensando nisso, vale até a gente questionar se isso é possível, se é viável, né? São Paulo... Eu particularmente vi uma frase dele falando de um centenário, né? Então seria... 2030, que seria o novo Morumbi, inclusive. Eles Novo Morumbi... vão me corrigir ao vivo mesmo? Tipo assim... Tá, beleza. Não, perfeito. Gente, a gente vai conversando aqui com nossos diretores. Aqui é um programa bem aberto, tá, gente? E agora falando sobre Júlio Casares, já, né? Nossa! E agora juntando o gancho de times paulistas, Júlio Casares, ex-amigo de Leila Pereira. Leila Pereira, presidente Leila. do Palmeiras. Tia Leila, famosa, Tia né? Leila. E aí você sabe mais, me contar, e pro telespectador também, sobre o Palmeiras. Pegando a minha colinha aqui, eu acho que o que é o principal que a gente pode falar do Palmeiras são as constantes contratações dos últimos 2 anos ali, que era uma crítica muito assídua da torcida do Palmeiras, né? Era um time que, por mais que sempre venceu, nos últimos anos pelo menos, né? Uma equipe muito vencedora, não era uma equipe que contratava. E isso sempre mexeu com os torcedores do Verdinho, né? Do Verde. Então, assim, a gente parando para pensar, nos últimos 2 anos a equipe do Palmeiras gastou mais de 200 milhões em contratações. E teve retorno, né? Títulos. Obteve retorno, títulos. mas o curioso é que o faturamento da equipe do Palmeiras cresceu muito. Ou seja, a ficha, né, de gastos do Palmeiras mensal cresceu bastante, chegando no final do ano em quase R$1 bilhão. Isso é um problema, né? Mas assim, até a Leila já comentou sobre isso, que é algo muito bem controlado, é algo para se olhar, é algo para se preocupar, mas está muito bem comandado dentro da equipe do Palmeiras, né? Eu acho que a partir do momento que você gasta realmente mais dinheiro com salários para manter. Consequentemente, né? Sim.
contrata pouco em questão de número, mas é porque tem um time e um projeto de 4 anos junto com o seu técnico, né? Isso aí faz completa diferença. Agora, tem um ponto que é crucial dentro disso que a gente está citando, sobre as finanças do Palmeiras, que são o fluxo de caixa. O Palmeiras tem contas saudáveis hoje, isso é fato. Sim. O Palmeiras pode gastar 60 milhões, 40 milhões, como gastou essa temporada em Maurício e em outras contratações. Mas o fluxo de caixa do Palmeiras é muito ruim. Então, a gente vai citar o Corinthians, vai citar o Flamengo ainda, mas o Corinthians fechou um patrocínio esse ano com 10 milhões mensais até o final do ano. Meu presidente, né? Nosso presidente. Meu presidente. Só para complementar o que o Morales está falando, a tentativa deles contornar essa situação assim é pedido de empréstimo mesmo, para tentar fechar esse fluxo de caixa no verde, porque é realmente o principal problema do Palmeiras, né? Sim. Engraçado. E só terminando a comparação rapidinho, o patrocínio do Palmeiras, que é da Crefisa até o final desse ano, né, é pago somente no final do ano, junto com premiações e tudo mais, um valor de 81 milhões de reais, que hoje já está defasado. E deve se prolongar esse contrato, vocês acham? Vai entrar Bet no Verdão, pô. É o último ano do Palmeiras, pô. A Pereira já confirmou já que E é engraçado que o Palmeiras dos clubes brasileiros, dos clubes paulistas, na verdade, era o que mais precisava de uma SAF, né? Sim. Juntando os anos 2000 do Palmeiras, que Sim. foi horrível. E agora é o clube que está mais distante de ter uma SAF, né? Por necessidade, né? Engraçado, Por própria necessidade. A gente não vai se prolongar muito nesse assunto, mas a gente tem que citar o Paulo Nobre, que injetou 400 Sim. milhões no Palmeiras. A salvação, Mas semana que vem tem um episódio especial sobre o Paulo Nobre, que vai vir aqui no estúdio, Sim. e a gente vai contar mais sobre Sim. o Palmeiras. ele, André Sanches e Juvenal Juvencio. E agora, indo pro rival de Itaquera, que já é mais a praia de Pedro Morales, Corinthians Paulista. Pra gente falar, Igor, todo mundo já sabe, né? Não vai chorar, hein? A situação não é fácil, a situação é crítica, todo mundo sabe disso. Hoje, juntando com o estádio, coisa que não era calculado junto até a temporada passada, quase 2 bilhões em dívida. Informação nova de hoje também, Pingou né? hoje aqui. Pingou hoje, informação nova. O Corinthians está iniciando a vaquinha, junto com sua torcida. Um projeto lançado pela Gaviões da Fiel, junto com o Corinthians, junto com a Caixa Econômica Federal. A ideia é quitar essa dívida em até 6 meses, Certo. a partir do momento do lançamento. Você acha que em 6 meses consegue, tá isso aí? Me arrisco a dizer que é inviável, mas acho Mas que a verdade... eles são loucos, Mas hein? a verdade tem Eles que ser são dita. loucos. A torcida do Corinthians é maluca. Cara, se você for no jogo do Corinthians sub-11, né? Tem corintiano saindo debaixo do bueiro, cara. Sim, Os cara dando tiro pro alto. Coisa louca. 38 na Coisa louca. cintura. Agora, o que se torna mais preocupante é algo que a gente estava falando do Palmeiras, que é muito do São Paulo, aliás, que melhorou nos últimos anos, é a dívida a curto prazo. Sim. É muita dívida para pagar em questão de ano. A gente fala, quando é curto prazo, é daqui a um ano. Isso aí é o mais prejudicial. Além disso, dívidas trabalhistas que a gente vê, contas sendo congeladas do Corinthians toda semana. Ninguém entende como o Corinthians está contratando, devendo, mas a questão é que o Corinthians tem muita massa, né? Assim, No eu acho que mercado. até comentando o que o Igor falou agora sobre ninguém entender, né? Eu me arrisco a dizer que é uma tentativa de Meio all-in suicida, ali, né? meio É suicida. um all-in, porque assim, é uma equipe que tecnicamente é boa hoje em dia, né? Em comparação Meio do ano pra cá. Em comparação ao começo do ano, é uma equipe Perfeito. muito mais forte, muito mais bem, né, bem Estruturado. qualificada. Então é uma tentativa ali de repente conquistar algum título, né? Pegar uma Copa do Brasil, pegar uma Sul-Americana no ano que vem. E aí, a partir disso, a partir dessa conquista, conseguir se reerguer aos poucos, claro, com muita paciência, com muita cautela. Mas é uma tentativa ali praticamente suicida, né? Se der certo, deu, se não, Série B. Entre os economistas que eu acompanho, especializados em futebol, cito aí o Rodrigo Capello, que é um grande nome, ele fala que tem duas formas de você pagar dívidas e você tornar suas contas saudáveis no futebol. É esse all-in, investindo, contratando, pagando salários de jogadores e tudo mais, salários astronômicos. Que coisa que fez o Galo em 2021. Exatamente. Que acabou tendo que virar SAF porque não foi o suficiente. É o que mais deve no Brasil, no caso. É um exemplo A gente já falou perfeito. dele ainda, É a né? maior dívida do Brasil e mesmo assim, hoje em dia, ainda Final de consegue Liberta e Copa do conquistar Brasil, títulos, né? Exatamente. No Brasil. Ou você vai ter um time menos competitivo, vai abrir mão de disputar campeonatos até o final, disputar títulos, e aí
aí vai pagar, coisa que o Flamengo fez, coisa que o Palmeiras fez. Passou por aquela barra, né? Passou pelo processo, a torcida, a do Flamengo não digo que aceitou, mas foi obrigada a aceitar. Sim. E teve que passar por isso até ser as potências que são. E se caísse também, tudo ia ser água abaixo, né? Mas aí a gente vai receber daqui 2 semanas André Sanches para contar sobre o rebaixamento do Corinthians. Não vamos falar sobre Santos, porque tá na Série B e a gente só fala de Série A. Nem tudo na internet é verdade. Então não tem nenhuma solteira na minha área louca pra me conhecer? É tropa do Minimax. Se manda subir, ela sobe. Se manda descer, ela desce. Se manda agachar, ela agacha. É tropa do Minimax. Se manda subir, ela sobe. Se manda descer, ela desce. Se manda agachar, ela agacha. É tropa do Minimax. E agora puxando clubes de massa, torcida de massa e o Mengudo. Flamengo. Vou começar com o Pedro Moraes. Vai falar sobre o Flamengo. Olha, o Flamengo, Igor, é um time que a gente sabe que tá muito bem. Até ano passado a gente tinha informações que tinha 200 milhões em caixa para gastar só em contratações. Tá duro, papai? Somente. Agora, a gente vê Gabigol ir embora. Fica a expectativa pela próxima contratação. Eu e o Igor no off estávamos conversando sobre isso e eu cheguei a cogitar assim, a possibilidade, eles com certeza vão contratar um estrangeiro. Sim. Vão tirar um nome assim, astronômico da cartola e não vai dar certo. Cravou? Cravou? Cravei pra você. O Pedro vai voltar de lesão e vai tomar a vaga do suposto estrangeiro. Porque eles vão ter que contratar outro, porque eles não vão deixar... Perfeito. O Carlinhos, né? O Carlinhos, tem um Carlinhos lá. Sim. deixar só o Pedro Carlinhos é craque. que nunca caiu nas graças da torcida. E aí esse segundo vai dar certo e o Pedro vai virar banco de novo e vai ter que sair. Vai pra onde? Não, ó. Gente, isso aqui tinha que cortar, juro. É um absurdo. E algum nome você acha que o Flamengo possa trazer aí? Pense, não sei. Cara, eu não sei um nome específico, mas vai ser naquela mesma pegada do Carlos Baca, né? Em 2014, ali depois da Copa. Mas você acha que o Baca ia Flamengo... pro Flamengo. Mas você acha que o Exatamente. Flamengo vai se arrepender de não ter renovado com o Gabigol? Pelo menos mais uma temporada? Me arrisco a dizer que sim. É. Assim, é uma questão até, não só pela qualidade do Gabigol, que é um jogador, né, muito bom, mas acho que até pela identificação com a torcida. É um cara que, por mais que nesse ano foi bastante conturbado, né, com alguns episódios ali um pouco questionáveis, é um cara que mesmo assim chega na final, faz gol. Sim. E isso aproxima muito a torcida. Eu acho que a perda do Gabigol vai ser mais em relação ao estádio, né, aquela massa gritando o nome do cara, que querendo ou não, é uma motivação para a equipe, né. Sim. E então assim, eu acho que é um cara que vai fazer mais falta nesse lado do que em campo em E si. fica só, fácil né? falar de Flamengo hoje em dia, né? Questão de finanças. O Flamengo não deve muito dinheiro porque é um time de massa. E 181 depois milhões que de o reais, Bandeira de Melo apareceu lá, papai. Só esse ano foram 181 O milhões de reais Flamengo disputa título. em transações, né? Então, Perfeito. E os caras atrás quem quiser na América do Sul, De La Cruz? um fato curioso, assim, até pra te cortar, desculpa, Igor. A maior contratação da temporada tinha sido o Luiz Henrique, né? Sim, por parte do Botafogo. O Flamengo, pra não ficar atrás, em uma situação de desespero, traz o Alcaraz, vira a contratação mais cara do Brasil. Sim. E hoje em dia o cara é banco, né? Então a gente entende que foi uma medida ali mais pra conseguir manter esse holofote dentro do Flamengo. É uma briga de dirigentes, parece. Claro, né? Claro. Não duvido. Falando em dirigente... Exato. E agora puxando já do Flamengo, né? Vamos falar de um clube que renasceu das cinzas, uma Fênix. Botafogo, que foi rebaixado há 3, 4 anos atrás, né? 2020, né? Em último, inclusive. 2020. Em 20º, bizarro. E aí aparece John Textor, um americano que compra o Botafogo, vira dono, inclusive, agora a gente pode cravar aqui, né? A melhor SAF do Brasil, certo? Certamente. Me arrisco a dizer que talvez a única que deu realmente certo, né? E as informações do Botafogo, quando foi rebaixado, era de 890 milhões de dívidas. E agora o John Textor colocou para 400 milhões, eu acho. Sim. É óbvio, o Botafogo vai continuar devendo, mas tá começando a colher o que plantou agora. Não, e assim, pra galera entender, todo clube deve. Todo clube deve, todo clube vai continuar devendo. Isso é praticamente impossível da gente tirar dentro do E jogador não cenário brasileiro. não paga imposto, é meio que um Exatamente. círculo sem fim. Algumas mais informações de Botafogo? Vou te falar que a questão de dívida de clube, ela se torna um pouco mais importante quando o clube tem um dono, né? Sim. Porque o clube não quer seguir devendo, ter dívida, ter nome sujo, entre aspas, como a gente fala, né? Então, o dono vai pagar. Agora, se o seu clube, como é o meu caso, como é o caso de vocês, não tem um dono, Não tem perspectiva de ter também? Sim. uma associação sem fins lucrativos. Ele não vai ter fim lucrativo, como o próprio nome diz, então é normal
tipo de dívida, desde que ela seja saudável, como é a questão do Palmeiras e do Flamengo. É bizarro, o Botafogo não é mais o Botafogo. Sim. O Botafogo hoje em dia é uma empresa de marketing, parece. Sim, e é uma potência dentro do cenário É brasileiro. bizarro, o Botafogo é bizarro. Só um detalhe, o Flamengo conseguiu igualar o Botafogo, desculpa. Conseguiu igualar o Alcaraz com o Almada, né? Sim. Que ele trouxe o Almada com o mesmo valor pago em cima do Alcaraz. Sim. Então o Flamengo passou e o Botafogo continuou empatado. Ali, Sim. né? Se eu não me engano, é questão de votação de dias. Quando a gente ia imaginar que Botafogo teria o melhor jogador do Brasileirão, né? Luiz Henrique. E agora já vamos puxar para um time que tá totalmente quebrado no Rio de Janeiro, que é ele, Vasco da Gama. Que não para de dever, não para de ser rebaixado. Inclusive, é até estranho pensar que o Vasco não tá brigando pra cair nesse ano, né? Gente, eu até trouxe aqui um dado Ai. bem curioso do Vasco. É que Adoro curiosidade. A dívida em 2022, né, há 2 anos atrás, mais especificamente em abril, girava em torno de 730 milhões. E aí a equipe ainda conseguiu se estabelecer na Série A, não caiu, né, o que provavelmente ditaria ali quase que um fim da equipe Seria do Vasco. penta, né? Pela quinta vez. E hoje, em 2024, em maio, saiu o balanço fiscal deles e a dívida gira em torno de 1,1 bilhões. Perfeito. Então, assim, a gente pega o Vasco, falando sobre o lado do futebol, né? É uma equipe que ainda conseguiu praticamente, né? Cravou a sua definição na Série A, Sim. em 10º lugar. É uma equipe que hoje tem bons nomes, né? Apesar de Coutinho dificilmente consegue ter uma rotina de jogos, o Payet também, mas é uma equipe que consegue perfilar dentro de campo. E a expectativa, né, de quando veio a SAF, de tudo se resolver, ainda mais vendo o Botafogo ao lado, né, dando certo, colhendo os frutos, foi uma prospecção frustrada, né, porque não deu certo, tanto que a SAF depois sai. Sim. A questão mais do Vasco é que o Vasco também vira SAF junto com o Botafogo e o Vasco injeta dinheiro, mas contrata muito mal, né? A Sim. diferença é essa do Botafogo pro Vasco. E agora, a gente tem uma questão que esses são os dois clubes que contrastam muito bem. Contrastam. Ou contratam. Contrastam. Ah, perfeito. Eu que errei, gente. Porque a SAF não é solução e também não é problema. Se ela for bem feita, ela pode dar muito certo, assim como um clube sem fins lucrativos também pode dar certo. Sim, claro. Falando sobre o Vasco, o problema do Vasco foi ter escolhido a empresa errada, né? Porque a 77 Partners, Falta um 7. 7. 777 Partners, até foi a falência. Hoje, as propriedades do clube, da empresa, inclusive o Vasco, não pertencem mais a 777. Sim. Mesmo que a 777 já não tenha controle sobre o clube, querendo ou não, as ações são delas. Sim. Não, e assim, é um clube que não tem perspectiva, né? Com a perda da SAF, né? Tem uma informação quente aqui pra vocês. Ai, última hora. Pera. Conta pra lá. Tem magnata grego querendo o Vasco, viu? Magnata grego, dono de Nottingham Forest, dono de Olympiacos, tá pensando em contratação, tá sondando, não teve proposta, não sabemos de valores, mas existe a possibilidade aí pros próximos meses. A questão do Vasco é mais uma falta de benzedeira mesmo, né? Sim. O Vasco ali É uma zica, né? É uma zica desgraçada. Será que desenterraram o sapo? Não que sei, tá mas lá? quem saiu de uma zica foi o atual campeão da Libertadores, inclusive se despede como atual campeão dia 30, Fluminense. Informações, João Pedro Guedes? Cara, o Fluminense, eu acho que é o caso mais curioso, assim, que a gente tem dentro da Série A do Brasileiro, porque é uma equipe que ganhou a Copa Libertadores agora, em Rapidinho, 2023. e entre eles agora é o que tá disputando pra não cair, né? Então, Pode mudar tudo aqui a pra mim, conversa. esse é o principal fator, assim, que faz a gente olhar pro Fluminense com um pouco de dúvida, assim. Porque é uma equipe que teve muito lucro com os títulos do ano passado. Começou o ano com contratações, né, pelo menos os nomes de peso, né, trazendo ali Marcelo, Douglas Costa, que acabou não dando certo, Renato Augusto. Existia a dúvida ali de saber se os jogadores conseguiriam performar por conta da idade, por conta, enfim, de N fatores. Mas é uma equipe que nos últimos 2 anos manteve o seu, por mais que seja um déficit, manteve uma regularidade na questão financeira. É um clube que nunca teve um escândalo de altos devedores, né? Mas assim, ainda assim hoje é um clube que assumidamente procura uma SAF para que possa, né, se restabelecer tranquilamente dentro do cenário Fluminense brasileiro. Depois de 2013, né? Saiu a Unimed em 2013, o Fluminense sempre esteve na procura de um patrocinador master. O Fluminense nunca mais conseguiu se sustentar, conseguir trazer um jogador diferente, um técnico diferente, algo que fosse mais longevo. O Fluminense ficou meio que perdido
longevo. Esse pode deixar, agora corta. Então, o Fluminense é isso, né? É a esperança de vir a SAF. Mais alguma informação sobre o Fluminense? Não, acho que o Fluminense é isso mesmo. O Mano Menezes ainda deu um gás, apesar da briguinha com o Marcelo. Sim. O Mano Menezes deu um Senta gás. lá. E ainda, o Fluminense está vivo ainda por causa de Mano Menezes. Apesar de ter dado tão certo com o Diniz, a gente sabe que, pelo menos por histórico, o Diniz acaba tendo um prazo de validade do trabalho dele, que é tão bom. Então é meio complicado. Espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor de estar disposto no trabalho. E agora que eu lembrei aqui, daqui 2 meses, o meu diretor acabou de avisar no ponto, tem Fred, que é ídolo do Cruzeiro e do Fluminense aqui no estúdio. Então vamos falar de Cruzeiro já, né? Clube que foi rebaixado em 2019 e declarando falência, do nada tá contratando Gabigol. E eu acho que assim, o grande nome por trás, né, da salvação do Cruzeiro se chama Pedro. Ainda não. Perfeito. Tem um nome antes. Pô, Quem que é? esqueci. Quem que é? Pô, Fala pra mim não quem pode que é. mais. É o número 1, né? Grande Rony. Número 1. O Ronaldo, ele praticamente, né, retirou o Cruzeiro dentro do limbo já, né? Sim. Porque o Cruzeiro não sobe em 2020. Não, O nem Cruzeiro 21. pena, não sobe em 2021. Nem Em 2022 não tinha... Não sobe nunca. Não sobe, desculpa, Cruzeiro. Eu vou ter que depois pedir perdão pessoalmente pro Fred. E aí o Fred está respondendo e o Tassiano agora sim com a camisa. E em 2023, né, já de volta à Série A, o Cruzeiro ele afirma 811 milhões Toma. em dívidas, sendo esses 89, dentro desses 811, né, 89 milhões em dívidas bancárias, 706 milhões em impostos e acordos e 83 milhões em dívidas operacionais, que eu acho que são, né, acredito eu que sejam o principal problema do Cruzeiro. Essas dívidas operacionais de 2023 para cá cresceu muito. Sim. Né? Então a gente tá tendo muitos problemas ali. E fora a questão de ex-jogadores, né, acionando o Cruzeiro ultimamente. Direito de Foi o imagem. caso do Dedé, Mas isso aí foi o caso do Dracena. É muita coisa de qualquer clube brasileiro. Gira em torno, né, de 811 milhões. O Cruzeiro não... A gente não... E o Cruzeiro a gente não tem uma informação específica porque é o tipo de time que não declara abertamente para a imprensa e o Cruzeiro as notas muda, fiscais. né? O Cruzeiro muda. Não começa com o Ronaldo e Então, agora é Pedrinho, né? O Ronaldo... Desculpa te cortar. O Ronaldo é um cara que, né, foi muito bem visto pela torcida, foi muito bem adorado, né? Depois de conseguir tirar o Cruzeiro da Série B. Mas com a chegada da Série A, teve alguns problemas ali com relação a grandes ídolos da torcida. Né, praticamente ele tirou o Fábio da equipe do Cruzeiro. Claro que não foi desse formato. Tá vendo? Mas mas foi praticamente isso. Então um cara que acabou criando algumas rusgas com a torcida do Cruzeiro. E aí, praticamente conseguiu se livrar disso, desse problema que poderia ser até maior. Pra caramba com o Cruzeiro. Conseguiu Muito vender dinheiro. o time do Cruzeiro Ele é um baita pelo empresário. dobro do que ele pagou. Sim. Então, assim, foi um negócio muito bem feito por parte do Ronaldo. E aí vem o Pedro, né? Grande Pedrinho de BH. Supermercados BH. Dono dos mercados BH, que é a maior, maior empresa maior rede de mercados dentro de Minas Gerais. É um cara aficionado pelo Cruzeiro, Sim. extremamente cruzeirense. E hoje em dia quer brigar com Botafogo, com Palmeiras, com Flamengo, com essas grandes equipes financeiramente bem falando, né? Quer brigar de frente a frente, já afirmou essa semana, né? Que com a suposta vinda do Roger Guedes pro Brasil, vai bater de frente com o Corinthians, vai bater de frente com quem quiser. Então quer bater de frente com essas grandes equipes. E assim, o que a gente pode esperar do Cruzeiro é que, assim, né, mantendo a projeção, vai conseguir diminuir bastante essa dívida, que o Pedrinho já falou. O objetivo principal, claro, são os títulos, são as vitórias, mas ele quer tirar o Cruzeiro dessa situação um pouco mais crítica financeiramente falando. Né? A gente vai ver de fato a SAF do Cruzeiro, ver se de fato vai dar certo ano que vem. Né? O Cruzeiro pode ganhar a Sul-Americana, já entrar na Libertadores no grupo direto e vai trazer novos jogadores, né? Começa com talvez Rony e Zé Rafael. Sim, muito bem falado, né? O Cruzeiro, que esse ano o Pedrinho teve um aporte de 100 milhões de reais para contratações e ano que vem ele já prometeu pelo menos o dobro, né? Então ano que vem a gente vê como é que é Cruzeiro, mas agora falando do seu rival... não, você vai falar ainda? Eu só queria colocar um detalhe, eu tenho um temor da SAF do Cruzeiro, esse modo torcedor de Pedro. A gente só elogiou, né? Perigoso, Só né? elogiamos Pedro. A gente lembra do áudio que ele falou sobre Sim. né? O áudio falando se o treinador não colocar os jogadores que eu contratei, vai ser demitido. Então são pontos que a gente sabe que não é bom para um clima de bastidor.
É o ônus de ter um grande torcedor dentro da Mas equipe, ele né? tá começando agora no futebol, vai aprender muito ainda, Pedro. É um baita empresário, mas agora falando sobre o seu maior rival do Cruzeiro, Atlético Mineiro, o dono da maior dívida do Brasil. Informações quentes. Proximamente, Pode contar. né? Já teve uma distância muito maior. Não, olha aqui, gente. Nenhuma das dívidas que a gente tá falando, os times, não é a certeira, porque os clubes Sim. dificilmente divulgam isso. Sim. Então é só São projeções de economistas, né? jornalístico. E a do Atlético em 2023 foi constatada uma dívida de 2,1 bilhões, né? cara, Que hein? naquele momento era muito discrepante em relação à segunda dívida mais cara, que, se eu não me engano, era do Corinthians. Sim. Exatamente. E hoje em dia, né, eles fizeram um outro balanço no começo do ano de 2024 e a dívida gira em torno de 1,3 bilhões. Caiu, claro, caiu drasticamente, praticamente 50%, mas ainda assim é preocupante. É um clube que ano passado não foi bem, não teve nenhum título de grande valor, né? Esse ano está concorrendo ali Já perdeu a Copa do Brasil. A Copa Libertadores, perdeu recentemente Não, a Copa do Brasil para o Flamengo. E aí, quer me corrigir mais alguma coisa? Não, é que você falou, Copa Libertadores, mas é a Copa do Brasil. Sim. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Então é uma equipe que, assim, se conseguir esse título, que eu acho muito difícil, né? Batendo de frente com o Botafogo, vai Maior livrar... SAF contra a maior dívida? Exatamente. É. E a SAF do Atlético recebeu um aporte de 913 milhões em novembro de 23. Então, assim, dinheiro não tá faltando. O que tá precisando do Atlético ali é entender, fazer esse equilíbrio entre as contratações, né, dar certo, né, porque eu acho que é o principal problema do Galo é que ele vem pagando caro, né, alto valor em grandes jogadores de grande nome, né, como foi o Vargas, como foi o Scarpa, e alguns deles não vem rendendo. Vargas, inclusive, vai embora no final do ano. Vai embora Tá no e mercado, o Cruzeiro já está de olho no Ó, Vargas. Então, é uma equipe que entrou em maio agora no Debenture Foot, que mais ou menos é como se fosse uma forma da equipe conseguir sair da dívida, né, Um pedido de em socorro. curto prazo. Então, basicamente aqui eu tenho uma colinha para explicar como funciona. Um investidor ou uma empresa, né, compra esse título de dívida, empresta o dinheiro ao clube para essa dívida ser paga. São Paulo tá fazendo isso, inclusive. Tentou, mas já teve uma foi devolutiva negado aí, ó. negativa por parte do São Paulo. Casares mente pra mim. Mentiu. E aí esse título é comprado por essa empresa ou por esse investidor e a equipe vai pagando ali com altos juros até ser quitada. Então é pra gente tirar o Galo tentou, né? Foi uma manobra ali pra tentar tirar essa dívida do curto prazo, que é como o Misha falou, é o principal problema dos clubes, né? Essas dívidas em curto prazo, pra poder depois pagar com muito mais juros, com certeza, mas tendo uma tranquilidade maior ali, né? Alguma opinião dura? Eu sei que você é um cara duro nas opiniões. Olha, eu acho que a questão do Galo foi salva mais uma vez por SAF, né? Pelos 4 R's. Sim. O Menin, principalmente, a MRV, foi muito conhecida lá em Minas Gerais. Mas ainda assim requer muito trabalho, requer muita atenção, né? Porque é uma dívida muito alta, é uma dívida que é muito perigosa para um clube. E, enfim, tem tudo para dar errado, mas o Galo está mostrando que não é assim. Tem 2 finais na temporada, né? Sim. Do nada, né? Tomara que isso, do nada, mas tomara que isso auxilie eles a conseguir as dívidas necessárias para evoluir financeiramente falando. Só um adendo, adoro as mídias do Galo, viu? A melhor do Twitter. Bem engraçado mesmo. Quem tá em BH é nós, mas agora voando para Rio Grande do Sul, falar sobre os nossos guris, começando Pedro Moraes com quem? Internacional. Me diga. Então, Igor, o Internacional, ele tem uma certa dívida estável. É lógico que, como todos os clubes do Brasil, em geral, assim falando, não é um time tranquilo com suas dívidas, né? Até que não tá no eixo, né? Então não rende muito questão de massa, torcida. Esse ponto que eu ia tocar. Perfeito. Acabou. Adoro o seu toque. Vamos para os comerciais Tinta Sens. Voltamos os nossos comerciais para falar sobre as dívidas e agora voltando com o Grêmio, chego aqui no ponto. O Grêmio, em 2024, deve 526 milhões. Em 2023, o Grêmio devia 441 milhões. Mas o Grêmio foi rebaixado em 2021 com aquele time fantástico. Alisson, Rafinha, Douglas Costa. E é engraçado que o Santos, ele... Só um comparativo do time de Série B, né? Sim. O Grêmio é meio que parecido com o Santos em questão de massa, torcida. Ele cai e deve um valor
bem menos do que o Santos, no caso. Sim. É que a gente não falou sobre o Santos, isso aí é só semana que vem, gente. Mas a questão do Grêmio é curiosa, assim, pra contextualizar a galera. Perfeito. Por mais que exista um aumento ali na dívida, né, de quase 100 milhões, é um aumento que, pro olhar dentro do futebol, não é nada... Um pouco de muito tranquilidade grande. pros guri. Então, assim, é uma dívida que é preocupante e tal, mas não teve um aumento muito severo, não teve um gasto muito alto, né? Mas o Grêmio também pode cair esse ano, né? Sim. Tá com chances reais Briga. e aí aumentar essa dívida e ser outro assunto aqui. Exatamente. A galera pedindo a Alguma- cabeça do Renato. Perfeito, o maior do Grêmio. Eu acho que esse é o ponto, o Renato Gaúcho, essa idolatria, a idolatria dificulta a gente saber até que ponto vai o sucesso esportivo. Sim. Até onde a gente já está sendo teimoso, né, nesse ponto. Então é algo para ficar ligado, Grêmio, só isso que eu queria. E um mosquito me contou aí que ano que vem tem Tite no Grêmio. Existe uma possibilidade. né? E Renato no Corinthians. Mas isso aí é papo pra semana que vem, gente. Muito obrigado você que acompanhou a gente nessa semana maravilhosa. Agradeço meus amigos Pedro Morales. Sempre um prazer dividir a mesa com você. João Pedro Grídio. Muito obrigado. Um prazer enorme dividir o microfone com vocês dois. E você Vai aí de ele. casa, comprem tinta Sense. E até o próximo programa com Fred, com Ricardo. Casim Richards. E quem mais? Vai vir aqui? Ele. Azaia. É isso, gente. Muito obrigado, boa noite e até mais. Muito boa noite, João Pedro Guídio, ao meu lado direito. Boa noite, amigos telespectadores. Boa noite, Pedro Morales. Boa noite, Igor. Boa noite. E agora, ao meu lado esquerdo, Pedro Morales. Com certeza, meu amigo. E agora vamos puxar já no primeiro... Tá, cortou. Hã? É verdade. Vai. Vamos refazer. Irmão, Você tem faz. que fazer direito. Vamos refazer. Não, Refaz. Como é que eu comecei mesmo? Acabou o milho, acabou a pipoca. Eu esqueci. Acabou o milho, acabou a pipoca. No programa de hoje, vamos debater sobre finanças dos grandes clubes brasileiros. Tinha feito aquela hora, vai. Acabou o milho, acabou a pipoca. No programa de hoje, vamos debater sobre as principais finanças... Não. Acabou o milho, acabou a pipoca. De novo. Agora sobre o Vasco. O problema dele... Tá. Só pro meu editor. Tá bom. Até se eu corrigir ele, deixa, tá ligado? É engraçado. O problema tá do caralho. Pode ir. Você vai bater de frente com quem quiser. Latiu? Você latiu? Opinião aí? Alguma opinião não? Quero que você fale sobre as dívidas internacionais. Corta. Vamos pegar o QR Code. São Opa. 8,50. Você pode tomar? Eu vou ver se eu posso tomar aqui. Se eu puder, eu não... Ah, não. Tá suave. Eu tô suave. Vai lá. Vai tirar uma falta do atestado só? Você ficou 2 semanas fora, caralho? 11 menos 4. 7. Não, tá. É 30 minutos, certo? Inclusive eu tenho que ir na secretaria porque eles não deram meu trabalho. Quem me Michel faz a chamada de novo? Ué, Tá. a gente vai falar, mas alguém tem que puxar, né? Faz a pausa pra comer o salgado. Faz a pausa pra comer o salgado, que o gordão tá com fome. Pode fazer. Pega o microfone. Gente, vocês estão desesperados. Pra quê, mano? Não sei. Caralho, a gente não vai fazer pausa nenhuma, mano. É brincadeira. Tá, calma, gente. Vai. Pode ir, Japa.